turma do 9º ano, professora Lane falando. A nossa aula hoje é sobre a Guerra Fria, parte 2. A Guerra da Coreia. Após a derrota na Segunda Guerra Mundial, o governo do Japão desocupou a Coreia, que a partir de então foi dividida em duas áreas de influência, uma soviética ao norte e a outra estadunidense ao sul. Em 1948, a Coreia foi dividida em dois estados, tornando-se como referência o paralelo 38. Essa divisão seria provisória, mas os Estados Unidos e a União Soviética não chegaram a um acordo a respeito dos critérios que viabilizaram a reunificação. Com o intuito de reunificar o país e tomar o poder, tropas norte-coreanas penetraram no território da Coreia do Sul em junho de 1950. Agindo de acordo com a doutrina Truman, a ideia de contenção do socialismo, os estadunidenses enviaram tropas reforçadas pela ONU ao território da Coreia do Norte. Tropas chinesas intervieram em favor da Coreia do Norte, forçando as tropas dos Estados Unidos a recuarem até os limites fronteiriços entre as duas Coreias. Um armistício foi assinado em julho de 1953, definindo a permanência da divisão do território entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, ainda pelo paralelo 38. A OTAN e o Pacto de Varsóvia. Para implementar o processo de contenção da União Soviética, foi instituída em 1949, sob a liderança dos Estados Unidos, uma grande aliança militar, a Organização do Tratado do Atlântico do Norte, a OTAN. Uma aliança militar, instrumento político, militar e ideológico, que previa que qualquer ataque a um dos membros seria considerado um ataque a todos. Inicialmente, a OTAN foi formada por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Islândia, Portugal. Mais tarde, Itália, Alemanha Ocidental, Turquia, Grécia e Espanha se uniram a essa organização, que podia ser considerado um escudo protetor do Ocidente contra a ameaça soviética. Em contrapartida, a União Soviética reagiu com a criação do Pacto de Varsóvia, Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua. Em 1955, a aliança militar entre União Soviética, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Albânia, Bulgária, Romênia e, mais tarde, Alemanha Oriental. A criação do Pacto de Varsóvia era uma clara resposta à criação da OTAN. Dos governos que faziam parte da aliança, foram retirados os elementos de partidos burgueses, instituindo-se o sistema do Partido Único. Em março de 1991, o Pacto de Varsóvia foi extinto devido à queda dos governos socialistas e à desagregação da União Soviética. A coexistência pacífica e adetente. No que diz respeito à Guerra Fria, as décadas de 1960 e 1970 foram marcadas inicialmente pela coexistência pacífica e posteriormente pela detente de extensão, levadas a efeito pelo entendimento parciais feito pelos governantes das duas superpotências. O reconhecimento por soviético e estadunidense das respectivas áreas de influência, o que ficou evidenciado pelo não envolvimento soviético quando o governo dos Estados Unidos decidiu invadir a ilha de São Domingos em 1965, para derrubar o presidente local, considerado pouco confiável na perspectiva estadunidense. Da mesma forma, os estadunidenses limitaram-se à condenação retórica quando as tropas do Pacto de Varsóvia, sob a liderança da União Soviética, invadiram a Tchecoslováquia em 1968 para derrubar o pouco confiável. Na concepção de Moscou, o governo de Alexandre Dubček, que pretendia construir um socialismo de rosto mais humano, isto é, de orientação não stalinista, desburocratizante e democrático. O período de aproximação.
Considere-se, no entanto, que as tentativas de controle dos armamentos nucleares não se revelaram eficazes, uma vez que havia por parte de ambas superpotências a preocupação de manter suas respectivas capacidades de dissuasão. Esse conceito, formulado tanto pelos Estados Unidos como pela União Soviética, pressupunha a manutenção de arsenais nucleares em níveis capazes de dissuadir o oponente em caso de qualquer pretensão de agressão ao seu território. No entanto, essa política detente foi seriamente abalada em dezembro de 1979, quando tropas da União Soviética invadiram o Afeganistão sob o pretexto de auxiliar o governo pró-Moscou desse país, que vinha enfrentando um forte movimento guerrilheiro anticomunista apoiado pelos Estados Unidos. A partir de então, a Guerra Fria retomou sua intensidade anterior. A Guerra Fria, a Guerra da Coreia. É o capítulo 6, páginas 108 a 111, parte 2. Resolver os exercícios propostos ao final da videoaula. Primeiro, em contrapartida, a União Soviética reagiu com a criação do Pacto de Varsóvia, o tratamento de amizade, cooperação e assistência mútua. Em 1955, a aliança militar entre União Soviética e qual países? Porque o Pacto de Varsóvia foi extinto em março de 1900. Explique no que diz respeito à Guerra Fria, as décadas de 1960 e 1970, como ficou marcada. Que motivos levaram as tropas do Pacto de Varsóvia, sob a liderança da União Soviética, invadirem a Tchecoslováquia em 1968? O que aconteceu com a política detente em dezembro de 1979?